Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, outros dizem ser Jeremias, e outros alguns dos profetas. Mas vós, o que dizes? E continuou ele: Quem diz que eu sou? Respondeu Simão Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu, nos céus. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus. Seu Deus e Pai, fala com o teu povo nesta noite, Senhor, e abençoa a tua igreja em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vemos aqui Jesus tendo um diálogo com os seus discípulos. Nós estamos aqui no capítulo 16, dá mais ou menos a metade, né, do Evangelho de Mateus, por aí, já são 28 capítulos, está quase, já passou um pouquinho da metade. E se você for observar, os discípulos não sabem quem é Jesus. E Jesus ele faz uma pergunta para eles e eles ficam meio que assim, dormindo, né? Sem saber quem é Jesus. Aleluia. Então eles ficam achando que Jesus é um dos profetas. E realmente, né, como hoje, nós às vezes encontramos pessoas que se acham que são mais importantes do que Jesus. Glória a Deus. Aqui, Jesus ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Por quê? Porque quem é o povo? Nós? Eu acredito que não. O povo é a maioria. Nós somos a igreja. O povo é aqueles que estão lá fora. Às vezes, vamos dizer assim, o mundo, o sistema, eles formam jargões e colocam para nós, para a gente poder ficar que como vamos dizer assim, uma forma de colocar no nosso coração a repetição e de que a voz do povo é a voz de Deus, e a voz do povo não é a voz de Deus. E na maioria das vezes o povo não passa na porta larga, na porta estreita, né? O povo ele prefere a larga. O povo ele prefere, vamos dizer assim, tudo aquilo que lhe favorece. O povo ele não tem pensamento crítico. O povo ele vai pela massa, e a massa ela é manobrável. Então o que acontece? Aqui, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos, tá? Quem diz ser o povo, ou melhor, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles respondem, né? Ser Elias, que é considerado o maior dos profetas, outro Jeremias, ou qualquer um dos profetas.
E nós? Quem nós dizemos ser Jesus, o Messias? Será que nós dizemos, vamos mudar a pergunta, quem é que nós dizemos que é o nosso Salvador? Quem nos salva na hora do sufoco? Será que é o nosso dinheiro? Será que é o patrão? Né? Será que é o emprego? Não, é a minha força, é o meu pai, é a minha mãe. Não, quem nos salva na hora do sufoco é Jesus. Na hora que vocês precisarem, na hora que a força faltar, na hora que o dinheiro faltar, na hora que tudo faltar, quem vai te salvar é Jesus. E aí, como foi louvado aqui, primeiro, o Senhor, ele tem que ser a nossa alegria. E a nossa alegria no Senhor tem que ser a nossa força. Porém, se nós colocamos a nossa alegria no dinheiro, o que acontece quando o dinheiro acaba? Nós frustramos. Vai ficar triste. Se a nossa alegria está na farra, na festa, ou no filho, ou no marido, ou na esposa, no momento em que algo disso aí, que são coisas passageiras, né? A hora que isso acabar, o que vai acontecer? Perece também a nossa alegria, a nossa força. Mas o ser humano, né? Ele tem um grande egocentrismo. Ele quer ser o centro do universo. Ele quer ser o centro de todas as coisas. Ele quer ser aquele qual ele detém o poder de fazer todas as coisas. E aí nós temos uma grande dificuldade quando Jesus ele responde para Pedro: e tu? Quem tu dizes que eu sou? E aí ele responde: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E a partir daí Jesus ele faz um joguinho de palavras, onde ele diz assim: olha, realmente tu és Pedro, tu és pedra, e sobre o que tu acabou de dizer, edificarei a minha igreja. E aí a igreja, principalmente a igreja primitiva, ela vai pegar aquela afirmação e vai construir a igreja em cima de Pedro, quando na verdade não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus está constrói a sua igreja em cima dessa afirmação: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se nós colocarmos Cristo como centro de nossas vidas, não tem cansaço, não tem tristeza, não tem nada, falta de nada que vai nos fazer ficar fragilizados, porque fracos nós já somos. A nossa força tem que ser o Senhor, mas quando eu venço, o que eu tenho que entender? E o que eu tenho que compreender, que é mais difícil do que entender, né? É que a glória, a força, a honra tem que ser dado ao Senhor dos Exércitos. Mas quando eu ganho, o que eu faço? Primeira coisa que eu faço: eu ganhei, eu sou o cara, eu sou muito bom, né? Mas não é isso que a palavra está dizendo. O que nós precisamos entender é que tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos, foi o Senhor que nos deu. E aí ele coloca aqui, olha, a edificação da igreja depende da revelação de Cristo por parte de Deus. Precisamos entender que assim, olha, nós somente entenderemos, ou somente aprenderemos, ou somente compreenderemos Cristo a partir daquilo que Ele se revela em nós. Senão eu vou ficar sempre peperecando na mão de profeta, na mão daquelas pessoas que vão ficar nos manipulando o povo.
E aí fica uma pergunta para nós: você quer ser igreja ou você quer ser o povo? Você quer ser a igreja ou você quer ser máquina de manobra? Você quer pensar fora da caixinha, pensar independente, ou você quer ficar de revistinha? O que é a revistinha? É aquela coisa que forma um pensamento, que faz com que você venha moldar o teu pensamento a partir de uma resposta. Ou você tem que definir a tua resposta a partir das suas próprias conclusões. Mas aí eu tenho que ter responsabilidade com as minhas decisões. E isso é uma coisa que o ser humano também não gosta, de responsabilidade. É mais fácil eu pegar e jogar essa decisão para o pastor. Pastor, eu vou procurar um emprego, eu vou casar, né? E aí eu quero casar com o Joãozinho. E aí? O que o senhor acha? Ué, eu não tenho que achar nada. Quem vai casar? Se você vai procurar um emprego, né? Se você vai sair para fazer alguma coisa, você tem que decidir o que você vai fazer. Porque você, como já sempre coloco isso aqui, né? Que você vamos dizer assim, é senhor de todas as suas decisões. Porém, é escravo de todas as consequências dela. E o preço que você paga por determinadas decisões que você toma na sua vida podem ser eternas, podem ir até o resto da sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que Jesus coloca nas nossas mãos, como por exemplo, quando nós recebemos o livre-arbítrio e recebemos do Senhor a liberdade de obedecer ou não o Espírito Santo de Deus, eu passo a entender o seguinte: olha, tudo aquilo que eu ligar na terra terá sido ligado no céu. Glória a Deus. Porém, tudo que eu desligar na terra, que eu desligar da terra, terá sido desligado do céu. E aí, às vezes a gente não entende, por que será que determinada coisa isso aqui não dá certo para mim? Eu fiz isso aqui, eu estou buscando isso aqui, e de repente, porque você já desligou isso aí? Você não está ligado nisso aí, verdadeiramente. E nós temos que buscar entender tudo aquilo que nós colocarmos nas mãos de Jesus. Porque, sabe, eu preciso colocar, mas eu preciso colocar com fé. Aí senão o que eu vou ficar fazendo? Luciano, você ora por mim? Fulano, você ora por mim? Ciclano, você ora por mim? Por quê? Porque, irmãos, Deus ouve a sua oração, tanto quanto ouve a do Luciano, quanto ouve de qualquer um desses profetas que foram falados aqui. O Filho do Homem não é aquele que manifesta o poder de Deus. O Filho do Homem somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Nós fomos edificados na rocha. Então nós temos que entender, a hora que nós absorvemos, entendemos o seguinte: olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, a partir sobre esse nome, todos têm autoridade. Sobre esse nome, o Senhor coloca sobre nossas vidas todo o poder. Ah, pastor, mas aí tem que ter fé, sim. Tem que ter fé. Você tem que aprender a crer no Senhor, aprender a confiar no Senhor em cada passo que você der na sua vida. Mas aí é muito mais, vamos juntar, é muito mais fácil eu acreditar no pastor. É muito mais fácil eu ficar explorado na fé do pastor, ou da pastora, ou dos profetas. Por quê? Porque aí eu não preciso desenvolver com Jesus um relacionamento. Quando o Senhor vira para Ezequiel, lá no capítulo
capítulo 2, que nós lemos aqui no domingo, e diz assim: filho, coloca-te de pé, porque eu vou te mostrar, eu vou te dar a visão, quero falar contigo, eu quero te dar um ministério. Por quê? Porque, irmãos, não vai ser prostrado que você vai ter um ministério. Não vai ser prostrado que você vai ter um relacionamento com Deus. Não, mas Deus fala comigo, pastor. Mesmo quando Jeremias estava lá, cabisbaixo lá, ele disse: olha, clama a mim e eu responder-te-ei. Mas eu não vou responder para você prostrado. Eu não vou responder para você se você ficar aí desse jeito. Você tem que ter atitude diante de Deus e diante de todas as coisas ao seu redor, inclusive das trevas. Se você for olhar aqui, ele vai dizer que as portas do inferno, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, as portas do inferno não podem prevalecer sobre a tua vida. Hoje eu estava fazendo um serviço com um rapaz que trabalha comigo, e de repente assim, uma porca caiu no chão e subiu. Falei para ele: meu amigo, isso é o diabo te apertando, pega outra porca e bota no lugar. E ele procurando: não, mas a porca ela caiu aqui. Eu falei: eu sei que ela caiu aí, mas você não vai achar ela. Pode procurar aí o tanto que você quiser. E não achou. Por quê? Porque, irmãos, o inimigo, o negócio dele, tá, é tirar você do foco, é fazer com que você venha se desesperar, se você venha blasfemar, que você venha tirar a sua concentração. Mas se você pegar se tiver a concentração de que eu não vou me perder por causa disso, não precisa. Simplesmente, irmão, olha só, a porquinha sumiu, vou aqui, pego o outro e boto. Mas e se não tiver outro? Amanhã eu coloco o outro. Mas e aí, pastor? E aí? Vai funcionar pela fé. Mas a gente não pode dar o braço a torcer, a gente não pode deixar que o inferno prevaleça sobre nós. Porque senão, não é a Bíblia que está mentindo, ou não está, você que não está crendo. Se você crer que você vai sobrar sobre tudo aquilo, toda a potestade, tudo aquilo que se levantar contra a tua vida, você vai vencer. As portas, a chave da vitória já foi te dada. Das portas da vitória foi te dada. Amém. Mas você tem que crer. Você tem que verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não é você crer que o pastor ou que não, irmão. Você tem que crer no Senhor. E a partir do momento que você crê no Senhor, que você é uma igreja, que você é igreja, você é edificado sobre essa palavra, independente do que quer que se levante contra a sua vida, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a glória de Deus sobre a tua própria vida. E às vezes nós chegamos pensando assim: isso é papo de pastor. Não é não, gente. Não é não. Sabe por que não é? Porque se você pegar e aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia, você vai ver que o inimigo ele fica te tentando. Hoje uma pessoa pegou a foto em que eu estou sentado no colo do meu filho com a minha filha do lado. E o cara falou um monte de bobagem. Eu olhei aquilo assim e eu falei assim: vontade de Deus de falar para ele tudo aquilo que veio no gogó. Pô, é exato, né? Olha que eu sei que conheço um monte de palavrão, né? Mas naquele momento ali, sabe quando você percebe que aquilo ali é ação do inimigo? Então, meu irmão, a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que ter mais experiência espiritual com Deus. Mas eu só vou adquirir isso aí
A partir do momento em que eu começar a caminhar com Deus, que eu tenho que aprender a caminhar junto com Deus, lado a lado com o Senhor, passo a passo. Pastor, mas eu caminho com Deus, eu ando com Deus. Converse com Ele, fale com Ele, ouça Ele. Pô, mas aí você tem que entender o seguinte, pastor: será que Deus vai falar comigo? Né? Aí volta aquela história do prostrado. Será que Deus vai falar comigo e eu vou ouvir Deus falar comigo se eu estiver numa situação ruim? Não. Mas você sabe do que eu estou falando, do que eu estou te dizendo. Por quê? Porque Deus não vai falar com ninguém prostrado. Se coloque de pé, se coloque diante de Deus, se coloque firme, se coloque forte, se coloque na presença de Deus como o Senhor quer que você ande. E você vai ver como Deus vai falar contigo, como você vai ouvir Deus falar, como você vai ver o agir de Deus na tua vida, como você vai ver que as portas do inferno cairão diante de ti em todo tempo, em qualquer situação. Você não precisa ter medo de nada. Por quê? Porque o Senhor é contigo. Você não vai precisar ficar indo. Eu vou atrás do profeta fulano, do profeta ciclano, do profeta Elias, do profeta Jeremias. Não. Por quê? Porque eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho Jesus comigo, lado a lado. Se eu chegar aqui no lugar mais profundo ali que tiver, de pé, o Senhor será comigo. Glória a Deus, amém. Não importa. O Senhor será comigo. Tudo que eu ligar, onde eu estiver, se eu ligar com o Senhor, será ligado no céu. Mas também se você desligar, também será desligado do céu. E é isso que às vezes as pessoas não entendem. Mas ela abriu mão da sua fé, abriu mão daquilo que ela cria, abriu mão daquilo. Sim. Mas as consequências vêm. E vem diante de todos, sobre todos. Então, que nós possamos entender que se cremos que Jesus Cristo é o Senhor, nós veremos a glória de Deus. Nós teremos a vitória nas nossas vidas, porque Ele já deu. Eu dei sobre essa porta, também te digo que sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e dar-te-ei as chaves do reino de Deus. Teremos as chaves, o acesso ao reino de Deus, ao reino dos céus. E o reino dos céus, ele está aqui entre nós. Amém? Que nós possamos entender isso assim, às vezes nós achamos que, pastor, isso aí era bom para fulano ouvir, era bom para ciclano ouvir, isso aí era bom para... Não, isso é bom para mim, isso é bom para você. Nós temos que tomar posse da palavra do Senhor. Nós temos que entender que assim, tudo isso que foi dito é para mim. Amém? Então veja, que eu possa ter sempre essa consciência de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus, a voz está acabando. Vamos escrever ao Senhor com os nossos dias.